Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um outro mito grego. Vamos falar da alegoria da caverna. Esse mito é bastante diferente de outros porque, na realidade, ele foi criado por um filósofo chamado Platão. E qual que era o objetivo de Platão ao criar esse mito? Ele queria justificar de uma maneira mitológica, até para não se distanciar da cultura grega, o surgimento da filosofia. E o que é a filosofia? A filosofia é a busca incessante dos seres humanos por respostas. Mas não é qualquer tipo de resposta, não, né? São respostas racionais, baseadas na lógica, na observação, na experimentação do mundo. A filosofia é a base do nosso conhecimento atual. Vamos entender, então, o mito da caverna de acordo com Platão. Bom, esse desenho eu encontrei na internet, é de um artista chamado Guilherme, e ele me ajuda a explicar de maneira bem significativa, de maneira visual, o mito da caverna ou a alegoria da caverna. Observem, a nossa análise vai ser feita a partir ali da esquerda. Vocês verão que existem prisioneiros dentro de uma caverna. E a única coisa com a qual esses prisioneiros têm contato são com as sombras que são projetadas num paredão de pedra. Essas sombras são geradas porque na entrada da caverna há uma fogueira e as pessoas, animais, e obviamente pessoas carregando objetos, passam diante desse fogo que vai então produzir essas sombras lá no interior da caverna. As pessoas que vivem nessa caverna, ninguém sabe como elas chegaram ali. Ninguém sabe como elas vivem lá dentro, mas o importante não é isso, porque no mito algumas coisas não têm mesmo explicação. O importante é entender que para essas pessoas, aquelas sombras fazem parte da sua realidade. Elas entendem aquelas sombras como o real e elas não conhecem absolutamente nada fora da caverna. Uma caverna escura que só é iluminada quando essa fogueira se acende e a única coisa a qual esses prisioneiros têm contato são com as sombras que são projetadas nesse paredão. Bom, e daí, professora? E daí que um desses prisioneiros resolve num determinado momento sair dessa caverna, fugir dessa caverna, movido pela curiosidade, movido pela ambição, talvez, ele resolve deixar a caverna, deixar a escuridão, deixar aquela ignorância, aquela ideia de que a realidade é uma realidade bastante limitada. Ele quer ampliar os horizontes. E quando ele sai da caverna, apesar de por uns momentos ele ficar meio cego, sem conseguir enxergar nada, quando ele consegue acostumar a visão àquela nova realidade, ele observa o mundo e fica simplesmente maravilhado, extasiado com o que ele vê. As cores, as formas, os cheiros, os animais, as pessoas, a natureza de um modo geral, vão deixar esse prisioneiro, esse ex-prisioneiro simplesmente encantado e louco para conhecer tudo que existe do lado de fora. Gente, esse processo de deixar a caverna, esse processo de enxergar tudo, é o processo que diz respeito ao conhecimento filosófico, Quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a buscar respostas, a gente começa a enxergar o mundo de uma nova maneira, a gente sai da escuridão e vai para a luz, a gente deixa a caverna e conhece a amplitude do mundo, do universo e do conhecimento humano, que a gente não pode deixar de esquecer. No entanto, o mito não termina por aqui. Esse prisioneiro, ao perceber o quanto o mundo era maravilhoso, ele resolve voltar para dentro da caverna. E por que ele resolve voltar? Porque ele sabe que tem pessoas lá dentro, na ignorância, na escuridão, vivendo de sombras. E ele volta e ele começa a contar para essas pessoas o que ele viu, todas as coisas, todas as cores, tudo, todo o conhecimento. Ele passa essas informações adiante. Mas as pessoas começam a ficar receosas, com medo. Mas, poxa, lá fora não é inseguro? A gente não tem que ter medo? E ele diz, não sei, eu estive por lá há muito pouco tempo. Eu não sei dizer se é seguro ou se é inseguro. Mas o que acontece é que ocorre um rebuliço dentro da caverna, a caverna muito escura, as pessoas começam a discutir, começam a se esbarrar, uma empurra a outra, que empurra aquela, e no final das contas, numa confusão enlouquecedora,
o rapaz morre. Morre. Simplesmente morre. Assassinado, talvez, ou talvez só por uma consequência daquela confusão. As pessoas se olham, algumas tristes, outras ainda com um pouco de raiva, outras confusas. Mas pelo menos uma delas, talvez mais de uma, tenha pensado: poxa, será que tudo aquilo que ele falou é real? Será que realmente nós vivemos na ignorância? Será que vale a pena arriscar? E várias delas deixam a caverna. É verdade que outras permanecem lá, elas têm medo da insegurança do lado de fora. Mas, para falar a verdade, se pelo menos uma saísse, e isso com certeza aconteceu, para aquela pessoa que voltou para dentro da caverna para avisar, para ela, a sua vida já teria valido a pena.